Olha, quando a gente fala de tempestade aqui, a gente fica apreensivo por conta dos estragos, né? Dos prejuízos que você pode ter. Agora, a tempestade de raio, o problema parece ser um pouco mais grave. E existe esse risco em todo o país. Eu quero saber da Mariana Távora como fica Goiás nesse mapa. A gente tem mostrado aqui com frequência rebanhos mortos, infelizmente, mas o problema também acontece na capital e outras cidades aqui no interior de Goiás. Mariana, vai ter tempestade de raios aqui em Goiás por agora? Boa tarde. Boa tarde, Lucílio. Inclusive, eu estava aqui conversando com o André Amorim, que sempre nos ajuda muito a entender um pouco mais sobre o tempo, sobre o clima. E ele falou um dado que chamou muita atenção, que eu nunca imaginava, eu acho que você em casa também não. Mais de 4,5 milhões de o quê? Como é que é o nome? Descargas atmosféricas, né, Raia? É mais chique, né? Descarga atmosférica, né, André? Muita coisa só no ano passado, né? Sim, com certeza. Nós estamos num país que é favorável, né, está nos trópicos, altamente favorável à queda de descargas atmosféricas. E com isso, o nosso estado, por ter um território grande, viu, Lucílio e Luciana, né? Aproveitando, boa tarde, desculpa. Pois é. Mas sim, nosso território é grande, o estado de Goiás é um território muito grande, então ele absorve boa parte desses. E falando a nível de Brasil, são 70 milhões de descargas atmosféricas, né? Então isso propicia muito problema, muitos acidentes, né? Então realmente é bem complicado. Pois é, então aí nessa época do ano isso aumenta ainda mais, né? Época de chuva, qual que é a previsão aqui para Goiás? Isso deve se intensificar principalmente nessa época? Sim, com certeza. Nós estamos aí nesse período chuvoso, que parece que está chovendo, mas não está, né? Realmente essa situação. Mas o que está favorável? Favorável é as formações de tempestades. E essas tempestades, sim, acompanhadas com aquela rajada de vento e descargas atmosféricas, raios, né, vamos colocar assim, para o nosso ouvinte entender. Sim, muitos e muitos raios aí. Nós tivemos 4,5 milhões e nesse período chuvoso é onde se intensifica mais, é onde temos essa formação. Por exemplo, hoje, esse solzinho meio tímido aí, combinado com a umidade desse corredor de umidade que nós estamos tendo aqui sobre o estado de Goiás, favorece essas nuvens, aquela nuvem bem escura, né? E no final da tarde temos aí esses pancadões de chuvas e acompanhada de descargas atmosféricas. Pois é, e aí que a pessoa precisa ter todo o cuidado, né? Obrigada, viu, André? Porque esses raios, essas descargas atmosféricas podem causar uma tragédia, né? Eu estou aqui agora com o capitão Freitas, que é do Corpo de Bombeiros, vai nos dar algumas orientações. Por exemplo, capitão, a gente está aqui no Parque Flamboyant, muitas árvores, tem um lago lá atrás, outro ali. Esse é um local que não é seguro para um momento de uma tempestade? Boa tarde a todos. Então, locais onde nós temos espaços abertos, campos, estacionamentos, é favorável para que essas descargas atmosféricas venham atingir. Então, nós orientamos a buscar locais seguros, evitando esses locais abertos, como campos de futebol, estacionamentos, e também áreas afins de águas, né, como rios, lagos e até mesmo piscinas. Se estiver nesses locais, evite, saia desses locais e procure uma edificação segura, como prédios, casa e até mesmo um comércio para se abrigar de maneira segura e evitar um acidente. Você falou agora de piscina. A gente sabe que no momento de lazer, seja num rio, num lago, as pessoas tendem, tá chovendo, continua lá na chuva, né? Tá agradável. E dentro da piscina, dentro de casa também continua lá. Isso é perigoso então, né? Eu queria que você explicasse a respeito do porquê. Às vezes o raio não cai na pessoa, mas cai na água e isso pode trazer consequências também? Exatamente, como você retratou, né? Muitas vezes não cai diretamente em uma pessoa, mas de maneira indireta pode vir a atingir, gerando ali um acidente. A pessoa pode entrar em parada cardiorrespiratória, entrar em afogamento e precisar ali de um socorro. E em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição. Viemos aqui também fazer esses alertas para evitar, mas também estamos à disposição via 193. Você deu essas dicas de onde se abrigar em um momento como esse. Agora, se acontecer o pior, a pessoa acaba levando essa descarga elétrica, o que fazer? A pessoa, como é que eu que estou de fora posso ajudar? Então, a pessoa que está ali acompanhando e às vezes não foi uma vítima na situação, ligue 193 para nos acionar e a gente fazer o socorro necessário. Não dá para ele fazer nada naquele momento?
para ajudar? Se tiver uma noção de primeiros socorros, pode conseguir muitas vezes fazer uma avaliação primária, uma ressuscitação cardiopulmonar, mas o ideal é de imediato chamar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Ok, obrigada, capitão, pela participação. Também agradeço ao André, que está sempre aqui nos auxiliando. Então, estão as dicas para você, a gente evitar esses locais abertos. Choveu, vai para um local seguro, que é o melhor a ser feito, né? Volto com vocês. Obrigado, viu, Mariana, pelas dicas, né? E a esses profissionais aí, muito importante, cuide de você e da sua família, então, siga essas dicas.